Então, o trabalho da comissão nesse primeiro ano se pautou muito por essa questão de combate mesmo a casos de desrespeito à diversidade religiosa que foram verificados, sobretudo, através da internet. Então, qual foi o procedimento? Encaminhar ao Ministério Público Federal, por se tratar de crime veiculado pela internet, e também à Polícia Federal. E tem sido um trabalho coletivo, tem sido um trabalho com apoio de vários segmentos da sociedade civil, por exemplo, também muito apoio do Grupo Vida Ilícita da UFPB, né, do grupo que estuda a parte de ciência das religiões. Temos tido apoio também de vários representantes das comunidades tradicionais de terreiro. Temos tido apoio dos bruxos e bruxas da Paraíba. Temos tido apoio também de alguns representantes da pastoral negra no estado. Então, assim, e a comunidade muçulmana também tem se feito presente nas reuniões. Nós ainda só não conseguimos congregar, por exemplo, nas reuniões, representantes, por exemplo, da Federação Espírita Paraibana, apesar de convite feito. Nós conseguimos no último, a comissão trouxe para o debate também alguns pastores, como no caso do pastor da Segunda Igreja Batista, João Pessoa, do presidente nacional do Compete. Então, assim, muitas lideranças estão se chegando à comissão para essa questão da diversidade religiosa, para se discutir aqui no Estado como respeitar a diversidade religiosa. Então, esse tem sido, inicialmente, o trabalho da comissão, logicamente sem desmerecer outros aspectos também da luta, né, como a questão dos quilombolas, ciganos, a população negra em si, que não é, por exemplo, adepta das religiões de matrizes africanas, por exemplo. Então, assim, é um trabalho amplo, porque a gente não pode tratar da questão racial sem tratar também da questão religiosa. Então, são coisas que acabam se confundindo. Então, esse tem sido, nesse primeiro ano, foi esse o trabalho da comissão. E, paralelamente a isso, o que a comissão fez foi elaborar projetos que foram encaminhados, inclusive, um projeto já foi encaminhado ao secretário de Segurança Pública do Estado, ao governador do Estado, e não obtivemos nenhum tipo de retorno da necessidade de criação de uma delegacia especializada no Estado, começar a se criar delegacias especializadas no combate a crimes raciais e também que atentem contra a diversidade religiosa. Infelizmente, não tivemos nenhum retorno oficial. O retorno que eu tive foi informal com o secretário de Segurança, inclusive numa reunião que era do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Eu aproveitei e perguntei a respeito do projeto que foi enviado, e ele disse que não tinha chegado até ele e que, se a gente quisesse alguma coisa, teria que fazer um projeto de lei. Só que esse projeto de lei é de iniciativa do Executivo. E o Executivo já sabe da necessidade de uma delegacia, até porque João Pessoa, por exemplo, é a capital em proporção que mais se mata jovens negros. No mapa da violência do Brasil, de 2012, verifica-se o alto índice de mortalidade da juventude negra, aqui na Paraíba. No Nordeste, a Paraíba só fica atrás de Alagoas, que sempre é um estado que está à frente da Paraíba em termos de violência, analfabetismo, mas, em comparação aos outros estados, da mesma forma que a Paraíba é o quarto estado em feminicídio, o quarto do país. Então, assim, verificando essas necessidades, se levou justamente ao governo do estado, e não obtivemos nenhum tipo de retorno a respeito da necessidade da criação dessa delegacia. Então, o que acontece é que a comissão se juntou e resolveu elaborar um projeto de lei para começar a discussão. E foi divulgado, enviado inclusive por e-mail pessoal do governador, porque a gente, infelizmente, não consegue nenhum retorno oficial. E também não obtivemos até agora nenhum retorno. Então, todos vão bater nessa tecla da criação dessa delegacia. E essa delegacia visa também a proteger pessoas que sejam vítimas de qualquer tipo de discriminação, né, relativa à sua escolha religiosa. Preste atenção também no seguinte, foi enviado também para o Procurador-Geral de Justiça um projeto de criação também de uma promotoria especializada
Isso aí em parceria com a Comissão de Diversidade Sexual da OAB, para se criar também uma promotoria especializada em crimes raciais, contra a diversidade religiosa e crimes homofóbicos. E depois da divulgação de uma carta da comissão, parece que o procurador-geral se tornou mais sensível e está disposto, segundo informalmente me foi passado, a conversar sobre a criação dessa promotoria, porque até então não tinha verba, digamos assim, para a criação de uma promotoria. Até então a gente ficaria ligada à promotoria do cidadão. Qual é o problema? O problema é que na Paraíba a gente esbarra na questão do racismo institucional. Quanto às questões relativas, por exemplo, a crimes contra a diversidade religiosa, crimes raciais que não estão sendo conduzidos da forma correta, tanto pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, isso aí se chama racismo institucional. Então, assim, aqui na Paraíba existe essa cultura do racismo institucional. Não tem como fugir dessa realidade. E a falta de preparo de quem deve lidar com esse tipo de situação. Eu já esbarrei com um delegado que virou para mim e disse assim: olha, eu não concordo com a senhora não. A senhora está alegando que essa senhora aqui foi vítima de racismo, de injúria qualificada por discriminação racial. Eu não concordo com a senhora. Eu falei, mas o senhor não concorda por quê? Não, porque eu acho que macaca do inferno, negra safada, não é racismo. Então, assim, aí quando eu fui verificar, ele enviou realmente para o juizado especial criminal o processo. Aí eu fui ver lá o livro de tombo, como é que constava, né? Constava em branco. Agora, outros crimes também passam por injúria simples. Então, aqui na Paraíba fica difícil você dimensionar realmente como é que está essa questão dos crimes raciais, né? E também que tem a ver com a diversidade religiosa. Eu só consegui ver 2 casos em delegacia que o andamento e a orientação foi correta. Uma na delegacia de Valentina, que é a 11ª DD, se não me engano, lá em João Pessoa, que realmente o escrivão entendia que realmente era um caso de aplicação da Lei CAO e do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, que trata da injúria qualificada, porque realmente a mãe de santo ali foi ofendida na sua religiosidade. E no caso também de Santa Rita, um caso de um irmão de santo meu, que eu sou do Candomblé, ele foi ofendido por esses locutores que estão assim, tendo espaço na mídia porque tem contato com políticos, essas coisas assim, e ele é amando do ex-prefeito de lá, ofendia esse irmão de santo meu, afetando a questão da orientação sexual dele, falando a questão, por exemplo, da escolha religiosa dele, chamam de catimbozeiro, macumbeiro fraco, que não... E nesse caso, realmente a delegacia de lá deu um encaminhamento correto com base na Lei CAO. Mas ainda a gente esbarra muito nessa questão da falta de entendimento de quem deveria lidar com essas situações. Então, talvez uma delegacia especializada, com pessoas preparadas para lidar com esse tipo de problema, inclusive com uma defensoria pública que pudesse realmente prestar algum tipo de assistência, com equipe de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, provavelmente, eu acredito, né, pelo menos a esperança que nós temos, já se criaria na população uma cultura do respeito à diversidade religiosa e também uma cultura de combater o racismo. Existem vários tipos de racismo. Tem o racismo institucional, que é a gente negar a população, sobretudo negra, que aí o Estatuto da Igualdade Racial define que o negro, ele que, no caso, tem que se autodefinir como negro, né, se ele se identificar como sendo pardo ou negro, essa é a população negra, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, né? E nesse caso, agora eu me perdi, eu não sei onde é que eu estava. Mas assim, eu estava falando da delegacia. Tá, quando eu vou lembrar, eu vou. Então, assim, seria a necessidade justamente de se criar uma delegacia para poder justamente se criar essa cultura do combate ao racismo, a crimes contra a diversidade religiosa. Pronto, lembrei. Existe o racismo institucional, que é justamente a falência desses órgãos da administração pública,
seja ela direta ou indireta, a questão dos serviços públicos que são prestados, a questão da própria ascensão funcional, que a gente verifica aqui na Lei CAO, inicialmente a lei original, ela tratava mais dessa questão do racismo institucional, sem dar esse nome, que era a questão do acesso, à ascensão funcional, o crescimento dentro da administração pública, dentro das empresas, né? Tem o racismo cordial, que é aquele que você chegar e dizer: ô neguinho, ou não sei o que, sempre uma referência como se fosse um eufemismo, que aqui no Brasil é muito corriqueira a questão também do racismo cordial. Não, mas eu não chamei, eu não ofendi ele porque ele é negro, não, só chamei ele de meu neguinho, meu negrinho, ou meu outro nome que possa ter essa conotação, na verdade, de procurar, como posso dizer, suavizar o preconceito. Isso também é racismo, é o racismo cordial que é muito utilizado aqui no Brasil. Ou chama pretinho ou chama moleque também, né? Neguinho, meu neguinho, não sei o que, ô neguinho, que nego bom, não sei o que. Isso aí é o racismo cordial. Tem também o racismo simbólico, né? Que a gente verifica através das relações. Por exemplo, eu cuido do caso de uma jovem que foi trazida para o Brasil na condição análoga de escravo, e aqui ela teve seu serviço explorado como empregada doméstica em várias funções, e o casal a introduziu aqui de forma irregular, porque ela não estava ilegal, ela veio com visto errado, mas ela estava irregular, na verdade. Quando se trata de um visto errado, é irregularidade. Ela veio para ser explorada e não como turista. Quando venceu o visto, ela teve que eles resolveram colocá-la, deportá-la, digamos assim, amigavelmente, né, como o delegado da Polícia Federal está acreditada, que ela não tinha, ela tentou se dar bem no país mais adiantado, digamos assim. Acerta, esse juiz também é racista? Ele é todo complicado. Então, assim, no caso, eu formulei, porque nessa hora o pessoal some, a gente fica sozinho na hora da conclusão. E eu mesmo assinei a representação ao Procurador-Geral da República e à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a Ouvidoria, a própria CPI enviei material denunciando o TRT daqui e esses juízes por racismo institucional, porque houve, assim, muitas barbaridades no processo. Mas o que eu quero dizer é que esse caso de Felícia é um caso simbólico de racismo. Como é que você pega uma jovem negra de um país africano, pobre, querendo estudar, sem estudo, para vir trabalhar aqui, para você exibir para seus amigos como se fosse um artigo de luxo trazido da África? Isso não é racismo simbólico, não? Num país que, assim como todos os países africanos, a questão até da legislação trabalhista é informal. Isso, para mim, é um caso claro de racismo simbólico. Então, são vários tipos de racismo que existem na nossa sociedade, que provavelmente uma delegacia poderia promover essa cultura de informação da população, de conscientização. Quando se cria uma delegacia do consumidor, como tem em Recife, todo mundo vai reclamar seus direitos. Criou a do idoso, está cheio de idoso lá. Da mulher, quando é segunda-feira, está assim cheio, não é isso? Então, com uma delegacia especializada em crimes raciais, com certeza também se criaria na população essa cultura de denúncia. Eu entendo dessa forma, porque teria os meios mais visíveis, né? Com relação à Lei CAO, que é o tema da palestra, falando ainda um pouco da comissão da Lei CAO, verifica o seguinte, que todos esses encaminhamentos que nós fizemos ao Ministério Público Federal, Polícia Federal, isso tudo aí, na verdade, a gente se baseia na Lei CAO, artigo 20, certo? O artigo 20 da Lei CAO, atualmente, diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena de reclusão pode chegar até 3 anos. Se é pena de reclusão, nesse caso não se aplica a suspensão condicional da pena, realmente a pessoa tem que cumprir em regime fechado. Só que esse entendimento da Lei CAO, ele não tem muito tempo.
recente, porque quando a Lei CAO ela foi elaborada em projeto de lei em 1988, na verdade foi como uma resposta à lei anterior, que era a Lei Afonso Arinos, que previa somente o crime de discriminação. Na verdade não era um crime de discriminação, era uma contravenção. Você discriminar alguém em razão da raça e da cor. Era uma contravenção. Quer dizer, não havia punição de prisão? Prisão não, porque contravenção seria só uma mera detenção, que seria uma prisão simples, e multa. Uma coisa bem simples. É como atualmente a gente não tem os juizados especiais, que quando acaba geralmente em alguma coisa, se você não for reincidente, você paga só algum serviço à comunidade. Era assim, dessa forma, era contravenção. E depois, em 85, tem uma outra lei que amplia o caso de contravenção, não só para crimes raciais, 85, perdão, raciais e relacionado à cor, mas também a questão do Estado Civil, preconceito, e também a questão do sexo. Por que a questão do Estado Civil? Porque a união estável, por exemplo, só foi reconhecida como entidade familiar em 88. Até então, mesmo com a lei do divórcio 77, a única família reconhecida era aquela pelo casamento. Então, a união estável naquela época realmente ainda era um tabu, legalmente falando. Não existia. Existia na prática, mas não existia certos regulamentos, assim, havia discriminação ainda. De direito, né? Na verdade, o direito era bem limitado também, porque até 96 não se reconhecia a união estável, por exemplo, de pessoas que ainda tivessem algum vínculo, mesmo que estivessem separadas de fato há 30 anos, por exemplo. Então, essa companheira ou esse companheiro, mesmo tendo construído uma vida, teria que alegar sociedade de fato. É a mesma coisa de eu ter a minha irmã e comprar um apartamento junto com ela, uma sociedade de fato. Era assim que eram vistos esses relacionamentos, porque não se considerava a questão da do afexio maritalis, matrimonialis, a afeição, que é o que justifica a construção da família. Hoje a discussão que a gente tem não é mais com relação à união estável, heterossexual, mas agora a luta é pelo reconhecimento da homoafetiva. Se bem que já houve entendimento do STF, aplicando equiparando a união estável heterossexual, sendo que o problema da Constituição, se vocês repararem no artigo 226, eles não vão exigir diversidade de sexo para o casamento. É engraçado, né? Que muitos juízes ainda indeferem casamento civil, mas a Constituição não fala em diversidade de sexo nem Código Civil nos impedimentos. Agora, na união estável, eles frisam bem que tem que ser a união entre homem e mulher. Então, a entidade que está ali reconhecida é a união estável heterossexual. Aí, por analogia, se aplicavam as regras da união heterossexual para a união afetiva. Né? Agora que está com a Lei Maria da Penha, houve o reconhecimento legal das entidades familiares de mulheres do mesmo sexo, mas isso ainda é uma luta também. Então, atualmente, a luta está sendo essa, mas nos anos 80, a luta ainda era o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexos diferentes. Então, por isso que essa lei em 85 aumentou os casos de contravenção, digamos assim. Não era crime, porque crime você pode... Na questão do crime é o seguinte: quando é feito uma lei para tipificar uma conduta como crime, se levam outros critérios. Ninguém cria um crime assim. Tem a questão do dano que pode resultar para a sociedade. Então, isso aí é levado em consideração na hora do legislador imaginar uma conduta tipificar como crime. A questão do dano que pode ocorrer daquela conduta. Dano moral ou... Não, era mais a questão da ofensividade mesmo, do bem jurídico do outro que está sendo violado. Então é como se o bem jurídico dessas pessoas que estivessem sendo desrespeitadas por serem negras, candomblecistas, mulheres, tico-tico no fubá, isso tudo aí era como se fosse, se for pesar a questão da ofensividade, fosse um menos, entendeu? Mas hoje a gente já entende isso como sendo realmente uma questão de lesão mesmo ao bem jurídico de outra pessoa. Ofende mesmo. Me perdoe a ignorância, mas eu não consegui entender o que é o tico-tico do fubá. Eu sou muito das antigas. O tico-tico do fubá, pra mim, é a pessoa que convive com a outra. É um nome que eu dou carinhosamente pra... Só convive e não assume o relacionamento aí. O que é tico-tico? O tico-tico do fubá é assim... Por exemplo, teu namorado vive direto na sua casa, mas você não é casada com ele, sabe?
não assume, né? Não vive Por orientação sexual. Eu estou aqui com a minha namorada há 3 anos, 5 anos, e frequento a casa dela, não moro lá, e alguém me chama de tico-tico no fubá, eu posso me considerar ofendido por isso. Se for... Tico-tico no fubá, não. Eu gosto da minha namorada, é isso. Eu ainda não entendi o que é o tico-tico no fubá. Olha, o tico-tico no fubá é um jeito carinhoso que eu arrumei para esse tipo de relação. Carinhoso. Agora, a questão de polemizar se está um termo corretamente, politicamente correto ou não, Certo. Acho que eu entendi. entendeu? É o nome que eu dou. Certo. Inclusive eu não vejo nada demais porque é um relacionamento que eu vivo atualmente. E o tico-tico no fubá vai... É um nome carinhoso que se dá. Entendeu? Eu poderia dar outro nome também, porque isso é meu também. É da minha subjetividade. Eu não processaria por isso, não. Bem, como advogada, eu iria alegar também a minha liberdade de expressão, porque eu acho que isso também não ofenderia tanto, né? A questão seria, por exemplo, se você fosse discriminado num lugar porque você vive um relacionamento tipo no fubá. Mas o nome que eu quero dar ao meu relacionamento eu dou do jeito que eu quiser. Isso aí é minha subjetividade também. Preste atenção no seguinte, a Lei CAO, inicialmente, quando surge, o projeto de lei em 88, certo? E, na verdade, a preocupação de Carlos Alberto CAO, naquele momento, foi fazer com que se diminuísse a questão do racismo institucional. Na verdade, é isso. Porque se vocês pegarem o projeto inicial, vocês vão verificar que havia mais assim, essa preocupação de acesso a cargo público, função pública, ascensão profissional, a questão do negro enquanto consumidor, de poder chegar nos lugares de recreação, de lazer, as lojas, ser bem atendido, era uma questão mais assim, de condição social e econômica mesmo. Era a questão de dar visibilidade econômica e social à população negra. Era essa a ideia inicialmente do projeto de lei, sendo que havia um artigo que foi vetado que falava justamente de criminalizar a conduta de preconceito com relação à questão religiosa, assim como a questão econômica e financeira, social. Só que esse veto, o presidente da República na época, José Sarney, ele justificou com base no parecer do ministro da Justiça na época, não me lembro quem era, e disse o seguinte, que o entendimento é que ali era uma lei para tratar de crimes raciais, de cor, e não tinha nada a ver com religião. Aí incluiria, por exemplo, assim, a raça amarela, os orientais? Inclui todo mundo. Entendeu? A discriminação, o que é discriminar? Discriminar é justamente o ato de você separar, excluir, não dar acesso. É você tomar com base, por exemplo, no critério da raça, da cor, da religião, certo? Você fazer distinção. É nesse sentido, discriminar. Então, qualquer pessoa que seja discriminada em razão da sua cor, digamos assim, no caso da raça, eu acho interessante também, porque a pessoa pode se sentir ofendida, ou não, né? Pelo Estatuto da Igualdade Racial, que eu acho uma falha, porque diz assim que você é negro, quem é a população negra no Brasil? É aquela que se auto-identifica. Doutora, é muito confuso, porque, por exemplo, eu sou descendente de libanês e tenho traços árabes. E se alguém me chamar de turco, eu não sou turco, eu sou brasileiro, nasci em Recife, eu posso me sentir discriminado. Como alguém no meu trabalho disse assim, rapaz, você é um turco. Isso aí, no caso, seria a aplicação da Lei CAO. Só uma questão de ordem. Eu sugeriria que após a palestra da doutora aí fosse encaminhado os questionamentos. Para não quebrar o raciocínio. Está quebrando seu raciocínio? Está quebrando. Eu acho tudo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a exposição, aí depois, Se eu estiver quebrando, peço desculpas. Ok. Apenas porque eu estou achando um tema muito interessante. Se algumas pessoas têm vergonha ou medo de perguntar por timidez, Nós temos respeito, mas senhor. eu agradeço. Agora você que termina. Não, mas a gente tem que... vamos acordar o seguinte, já que a maioria está querendo, assim, eu também acho que seria melhor, a gente deixa eu fazer a exposição e aí, logicamente, depois todos vão ter o momento para perguntar, discordar, colocar a sua opinião. Então, inicialmente, a Lei CAO, ela tinha essa pretensão. Vocês percebam que a Lei CAO é de 89, 5 de janeiro de 89, Lei 7.716. Para
a lei anterior, a Lei Afonso Arinos de 51, que via somente como caso de contravenção, realmente foi um avanço para a época. Só que, desde 89, a Lei CAO sofreu 6 alterações. Né? Então, assim, é uma lei que surgiu, mas surgiu com certas deficiências, que na prática foi se vendo que não era suficiente aquele texto original para se combater certos casos de desrespeito, de discriminação e preconceito. É interessante também frisar que inicialmente a Lei CAO, ela não tipifica as condutas de discriminação, mas somente de preconceito. Aí a gente vai pensar assim, mas preconceito e discriminação está muito perto, né? É quase a mesma coisa, mas para o direito, aí tem que ter a questão da linguagem técnica, são coisas diferentes. Discriminar realmente é aquela conduta que você faz de separar, afastar, tendo como critério justamente o seu preconceito. Mas o preconceito em si, se ele nunca for exposto, ele não constitui crime. É a questão também da liberdade de expressão de cada um, a liberdade de pensamento, perdão. De pensar. Agora, no momento para o direito que isso fica sendo colocado, e isso passa a basear uma conduta, aí sim constituiria a discriminação. Então, para o direito, a gente sempre faz essas distinções, que sempre estão próximas. Por exemplo, eu estava lendo um livro que até em muitas partes eu discordei desse autor. Ele é procurador da República no Piauí, Alexandre Assunção. Ele, assim, muita coisa, mas algumas coisas são bem interessantes. Por exemplo, ele fala que no Brasil não existe o crime de apologia referente à discriminação racial. O que seria apologia? É você falar bem, exaltar pessoas, por exemplo, que praticaram crimes raciais. Por exemplo, no caso, uma pessoa chegar aqui e falar que Hitler era lindo, maravilhoso, ele tinha ideias fantásticas. Essa ideia da câmara de gás, por exemplo, que ele tomou emprestado de Napoleão, isso seria apologia. Só que a Lei CAO também é deficiente nesse ponto, porque para o direito a gente tem que ser bem técnico. A interpretação da lei penal ela tem que ser bem restritiva. A gente não pode ficar criando tipos penais com base na interpretação, como a gente pode estender o direito, no caso do direito civil, aplicando analogia, essas coisas assim. No direito penal tem que ser, porque bem ou mal você está lidando com um bem valioso abaixo da vida, que é a liberdade de alguém. Então, por exemplo, mesmo que o Brasil seja signatário, tenha ratificado documentos internacionais, desde 92 ele ratificou a Convenção, os Pactos de Direitos Civis e Políticos de 66, mesmo assim a gente não pode falar que no Brasil existe um crime de apologia a práticas raciais, a crimes raciais, porque, na verdade, a lei fala em praticar, incitar, e tem um outro nome também de uma outra conduta, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça. Aí a gente pensa assim, a apologia está muito perto de incitar. É porque para o direito, a linguagem ela tem que ser mais técnica, tem que ser o mais técnico possível. Incitar seria, por exemplo, se eu dissesse... por exemplo, vá ali e dê naquele turco. Isso seria incitar. Ou então, agora se eu dissesse assim, mas o que fizeram com o povo tal foi bem interessante, aquele caso de genocídio, essa apologia no Brasil não seria crime à luz da Lei CAO. Por isso que são deficiências que os legisladores deveriam estar atentos para poder consertar. O problema é que fica fazendo lei de tempo em tempo e não conserta tudo. É esse o problema. Aí fica cheio de lei, uma lei toda remendada. Mas assim, tecnicamente falando, para o direito tem que haver... coerência. Não seria nem coerência, seria assim, você realmente saber identificar bem os tipos. No direito penal não existe essa interpretação extensiva das condutas, tem que ser bem identificado o que é cada coisa. Por exemplo, praticar a discriminação ou preconceito de raça. O que é praticar? Praticar é uma conduta material, não é a questão do pensamento. Agora, induzir ou incitar
lá você pode usar o seu preconceito para induzir alguém que faça determinado ato. Mas aí justamente se pergunta, e se praticar? O que seria praticar? Praticar também é uma conduta ampla, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem visto que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem ficado bem amarrado nessa questão de realmente identificar como crimes de racismo e tal, prática de racismo. Mas se tiver, digamos que a maioria dos ministros pensarem diferente, que essa questão da prática não está bem determinada, por ser um tipo penal deveria ser, e não existe apologia no Brasil, porque mesmo havendo o Brasil sendo um país signatário dessas convenções internacionais, desses tratados internacionais, isso não quer dizer que existe um crime aqui no país previsto, porque precisaria de uma lei ordinária aprovada pelo Congresso e, o mais importante, com a aplicação de uma sanção, que essas convenções internacionais, esses tratados não trazem sanção. Como existe uma lei penal sem sanção? Isso não existe. Então, assim, são falhas que a gente verifica na legislação que ainda não foram corrigidas. Então, seria um trabalho realmente da própria OAB mesmo, né? Da mesma forma que está tomando a frente na questão do Estatuto da Diversidade Sexual, tomar a frente nessas questões, porque a gente que trabalha com direito direto, a gente tem a obrigação de informar o que está faltando, né? Então, inicialmente, a Lei CAO, ela tinha essa preocupação somente em promover o cidadão negro, a cidadã negra, em face do convívio social, como consumidor, ou seja, o negro ou a negra pobre. O problema é quando você utiliza esse preconceito, no caso, para certas práticas. Então, houve uma alteração posterior da Lei CAO, certo? Mas isso aí foi mais adiante, que também colocou a expressão, não só preconceito, mas também a expressão discriminar, que a discriminar é uma conduta realmente que você pode identificar, né? E a questão do preconceito fica complicado. Como é que você vai identificar racismo, por exemplo, num racismo cordial? É complicado isso, né? Muito bem, então, também... o projeto original foi desse jeito. Depois, a primeira alteração foi em 1990, certo? Mas em 1990 foi incluído o artigo 20, que não existia. Esse que eu falei. Porque antes eram 19 artigos e todos eles tipificavam condutas, né, que caracterizavam justamente a discriminação, apesar de não usar o termo discriminação. Mas era mais a questão de acesso a serviços, a cargos e a vida social, etc. E aí o artigo 20 ele foi criado a partir da Lei 8.081, de 21 de setembro de 90, que alterou a Lei CAO, para dizer o seguinte: somente as condutas tipificadas como praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça, religião, etnia e procedência nacional através dos meios de comunicação que seriam punidos. Então, somente essas condutas de incitar, praticar e também induzir, somente se fossem através de meios de comunicação. Ou seja, aquela conduta que pudesse ser praticada numa reunião social, ficaria o quê? Não seria punida? Porque o tipo aqui estabelece que fosse através de meios de comunicação social. Então, seria televisão, rádio. A mídia, de um modo geral. Seria a mídia de um modo geral. Atualmente a gente tem as redes sociais, né? Inclusive, esses casos que a OAB se deparou foi mais com relação à mídia social mesmo. Por isso que ficou até mais fácil de você provar. Depois houve uma segunda alteração em 94, a Lei 8.882, que incluiu o parágrafo 1º, artigo 20, que era a questão de você fabricar, comercializar, também distribuir ou veicular símbolos como a cruz gamada ou a suástica para fins de difusão do nazismo. Preste atenção que a gente que gosta de estudar essa parte de esoterismo, a gente sabe que a cruz gamada ela tem outro símbolo. É o simbolismo, perdão. Só que o nazismo se apropriou indevidamente
exatamente desse símbolo. Eu, por exemplo, tenho uma figura lá em casa, um panô de Ganesha, e na mãozinha dele tem uma suástica. Só que é o seguinte, é do lado contrário. É para a esquerda e o Hitler inverteu do outro lado. É que nem a questão do pentagrama. Só que aí, preste atenção, aquilo ali não é para incentivar o nazismo. Então não teria nenhum problema de vocês estudarem a Cruz Gamada, de vocês terem um símbolo da Cruz Gamada, desde que não seja para fazer, justamente, a finalidade não seja incentivar o nazismo. A conduta aqui é tipificada. Aí em 94, se não me engano, também houve um caso aqui na Paraíba dos azulejos, né, no Palácio do Governo, que tinha a Cruz Gamada no chão, aí teve que ser retirado. Ali sim eu entendo que era realmente menção ao nazismo, por conta do período histórico em que foi colocado. E porque também a gente sabe que um prédio público, ele deve ser laico em todos os aspectos. Então realmente não deveria ter aquele símbolo ali. É assim que eu entendo. Agora... Eu entendo assim também. Então assim, no caso da Cruz Gamada em si, ela em si não é um símbolo do nazismo. Mas, se ela for utilizada para essa finalidade, aí sim que a lei está punindo. E outros símbolos também que são usados. Por exemplo, uma vez no Conselho Estadual de Direitos Humanos chegou a questão da caveira. Porque a caveira, agora todo mundo usa caveira, né? Agora, isso em uniforme de empresa de policial militar. Aí a discussão era essa. E aí esse conselheiro chegou a falar que ia levar lá o estudo que ele tinha feito sobre o simbolismo da caveira, não sei o quê. E aí a gente estava procurando ver se tinha na brecha da lei alguma coisa sobre a caveira, mas não tem não, só tem sobre a Cruz Gamada. Mas tudo bem. Mas assim, eu gosto de ressaltar bem essa questão da Cruz Gamada, porque existem vários tipos de cruzes. E assim... As culturas vão surgindo e vão se apropriando desses símbolos. Né? A cruz não é do cristianismo, por exemplo. Não. A cruz já vem 3, 4 mil anos antes de Cristo, já existia a cruz. Toda cruz, ela simboliza o quê? Um ponto de interseção entre o macrocosmo e o microcosmo. Digamos assim, resumindo, seria isso. Então, como é que a gente vai também punir alguém por estudar certos símbolos, fabricar certos símbolos? Agora, a finalidade é que tem que ser punida, se for para fins de nazismo, certo? Porque eles se apropriaram indevidamente de um símbolo e ficou como se fosse deles, né? Para quem não conhece. Então, assim, esse aqui foi a alteração da lei de 94, né? Que acrescentou, na verdade, esse parágrafo primeiro ao artigo 20. Deixa eu ver aqui se na lei de 94 tem mais alguma coisa. Não. Depois houve uma outra alteração, que é a quarta alteração, terceira alteração, que é a lei 9.459 de 97. Trouxe várias questões de ordem processual para a lei, KO, mas eu achei interessante, por quê? Porque inclui a palavra discriminação, que não existia antes. Era só preconceito até então. Aí fica difícil você aplicar uma lei dessa que alguém vai ser punido porque pensa de um jeito, se aquele pensamento não vem a ferir algum bem de alguém, porque aí esbarra na questão da liberdade de expressão, de pensamento, não sei o quê. Agora, a discriminação realmente era a conduta que tinha como ser punida, porque aí seria a exteriorização desse preconceito, certo? E foi interessante porque refez o artigo 1º, que incluiu a discriminação, né, como conduta, e refez o artigo 20, por quê? Porque antes o artigo 20 só punia a prática, incitação e induzimento através dos meios de comunicação. Aí tirou essa questão dos meios de comunicação. Então, qualquer forma de você induzir, incitar ou praticar a discriminação racial passou a ser crime, e não somente aquelas utilizadas pelos meios de comunicação. Então vocês vejam que essa lei está passando por várias reformas e com certeza deverá passar por mais algumas, certo? Pelas falhas técnicas que a gente já apontou aqui. Também essa mesma lei de 97 incluiu um parágrafo ao Código Penal, artigo 140, que trata do crime de injúria, que é a injúria qualificada por discriminação racial. Aí inclui a questão religiosa, certo? E a última lei que alterou o Estatuto da Igualdade, a lei CAO foi o Estatuto da Igualdade Racial, né?
que aí fala mais uma vez da questão do racismo institucional, da questão da ascensão da população negra ou de qualquer outra etnia ou cor que seja discriminada em razão disso, ou religião, certo? A ascensão institucional. E a lei também, o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei de 2010, Lei 12.288, é interessante, porque ela vem tratar também da questão do acesso a pessoas que sejam do candomblé, né, de religiões de matriz africana de modo geral, a visitas em presídios, em hospitais, essa assistência religiosa, que a gente vê que é feita através da pastoral carcerária, através da pastoral que tem nas igrejas evangélicas, mas a gente não vê ainda essa presença do povo de santo. Também ninguém pergunta ao preso qual é a religião dele quando ele vai ser preso, né? E também teria que se discutir como seria essa assistência. A gente sabe que a religião de matriz africana, o candomblé, ela tem várias particularidades. Né? Começa até pela característica se você é virante ou não, quanto tempo de santo você tem, quanto tempo de santo você não tem. Dependendo do tempo de santo, você senta no chão se você for virante. Você come de um jeito, tem os preceitos. Então isso tudo assim teria que ter uma discussão. Pensando nisso, a comissão da OAB encaminhou para o Tribunal de Justiça, ainda não teve retorno. Para o Ministério Público encaminhou para o Procurador-Geral, que encaminhou ao Procurador do Cidadão, lá em João Pessoa. Só que como eu tive um problema com ele, que eu tive que representá-lo, ele fez uma resposta para o ofício que a gente mandou, totalmente diverso do que eu estava falando. A gente não estava falando ali que chegou a ter discriminação em virtude da religião. O que estava sendo alegado é que existia um artigo 25 do Estatuto da Igualdade Racial que permitia o acesso, né, a assistência religiosa, nos presídios a pessoas dessas religiões, independente da cor, porque eu mesma sou do candomblé e sou branca. Mas a questão o fato, por exemplo, de alguém me ofender pelo fato de eu ser do candomblé, isso aí está dentro da questão racial também. A gente não pode diferenciar a questão racial da religiosa nesse caso. Nesse caso? Nesse caso e na maioria, né? Por exemplo, como é que você identifica um judeu? Pela religiosidade dele. Fica muito diferente. Por exemplo, as religiões europeias pré-cristãs. De onde vem esse conhecimento? De italianos que praticam a esfregoneria, de irlandeses, e eles pertencem a que grupo étnico? Então não tem como você separar a religião. Eu entendo dessa forma, né? A religião da raça. Agora, isso não quer dizer que você não possa aderir a outras culturas, certo? Eu vejo dessa forma, mas por que eu pergunto? Por que tem tanta discriminação aqui no Brasil com relação ao candomblé? Eu acho que é por isso mesmo. Por causa da raça. Por causa da raça. Porque outras religiões também, por exemplo, a questão do ritual, do sacrifício ritual. Ah, que horror, matar bicho, alimentar ali. É a forma de você imolar seus animais até para consumo. Não é essa coisa, vai fazer. Aí, agora quando ninguém repara, por exemplo, que outras culturas também fazem isso. Mas aí, porque ele é negra, né? Não é considerado atrasado, né? É essa mentalidade que tem, primitiva. Não tem país comendo o bicho, né? Pois aí a gente aqui no Brasil, por exemplo, que está surgindo vários projetos de lei. Aqui em Campina Grande teve um chamando a gente de biocida. A gente caminhou para o Ministério Público Federal, o procurador que deu o parecer disse que era a questão da inviolabilidade do parlamentar para fazer projeto de lei que proibisse, por exemplo, o sacrifício ritual. Agora eu perguntei, sim, e por que não manda fechar as perfumarias que vende perfume francês com essência de animal? Quantos animais são mortos ou mantidos em cativeiro e manipulados? A questão do botox, que se extrai da serpente, no final ela morre por estética, digamos assim.
E por que a gente não pode matar nosso bodinho para comer no terreiro, se a gente pode consumir tudo que vem desses matadouros, dessas grandes empresas? Qual é o problema? É porque a gente não consome das grandes empresas? A gente ainda prefere comer a nossa galinha de capoeira? Eu acho que o problema é esse também. Então vamos fechar as perfumarias, vamos ter projeto de lei para acabar com as clínicas de estética, vamos também fechar com tudo. Essas grandes empresas pesqueiras, é tão saudável comer peixe. Aí vai no mercado e compra peixe dessas empresas pesqueiras que estão acabando com o oceano. Quer dizer, então é preconceito, sim, esses projetos de lei. Não tem outra resposta, não. Agora, quem convive num terreiro o dia a dia sabe que não se faz nenhuma forma de... A cultura, a religião em si, ela é uma religião ecológica. E tem a questão da soberania alimentar. Por exemplo, o muçulmano, o judeu não tem a sua forma de imolar seus animais. Inclusive, como é um mercado consumidor bom, né? Tem empresas que se preocupam até como vai ser imolado esse animal para ser vendido. Agora, como no candomblé a maioria da população é negra e pobre, quem é que vai se preocupar, né? Não é um mercado consumidor interessante. A verdade é essa. E porque tudo é feito no terreiro. Bem, a última lei que alterou a Lei Calol foi justamente a Lei 12.735 do ano passado, dia 30 de novembro, sobre os crimes de internet. Mas mesmo que não houvesse essa previsão com relação aos crimes de internet relacionada à difusão do racismo, dos crimes contra a diversidade religiosa, mesmo assim essa conduta já era punida, porque não estipula aqui o meio. Inclusive, que só poderia ser através de um meio tal, e inclusive já havia previsão da forma de combate a essas práticas que fossem através desses meios de comunicação, apreensão de livros, né? Tem um livro interessante qual é o nome dele, meu Deus? Bispo Macedo, né? Edir Macedo. Ele escreveu um livro sobre caboclos, orixás, né? Isso aí. Aí eu nem vi, eu fui no sebo, eu nem vi que era dele, né? Falei, que bom, um livro sobre a religião, aí eu vou comprar. Quando eu vi quem era o autor. Ele era macumbeiro. Ele era. O senhor reclamou porque eu falei tipo no fubá, né? Não reclamei não, queria só entender. Não, agora a gente tá igual, viu? Eu não reclamei. Macumbeiro. Porque não é macumbeiro, é candomblecista, umbandista e juremeiro. As pessoas ficaram ofendidas porque eu fiz algumas perguntas e algumas querem fazer perguntas, ficam com medo, com vergonha. Porque tem a hora da pergunta. Eu só fiz a pergunta. Tem a hora da pergunta. Um julgamento que já houve no Supremo Tribunal Federal e antes no STJ, de não conceder o habeas corpus a um autor de um livro que adotava a teoria revisionista do no caso do judaísmo, que não houve o holocausto, essas questões assim. E outras coisas que ele falava também, que eu acho que eram mais ofensivas do que isso. E uma das alegações de Carlos Aires Brito é que na época do livro a conduta não era tipificada como crime. Só que aí o posicionamento do STF e do STJ, primeiramente do STJ, foi bem interessante, porque ele disse o seguinte, logicamente STF, né, depois, no caso Aires Brito, ele disse o seguinte, STF, que não importa a feitura do livro, o que importa é que as ideias, elas estão sempre presentes, elas permanecem, então o crime ele continua. E outra coisa, o crime de racismo ele é imprescritível. Os crimes cometidos, por exemplo, por Napoleão Bonaparte. Por que eu falei Napoleão Bonaparte? Porque ele encontrou uma França que já tinha abolido a escravidão e ele restaurou isso. E a direita francesa adora Napoleão Bonaparte. Mas os crimes de Napoleão Bonaparte, que inspiraram Hitler, tem até um livro que fala sobre isso, bem interessante, eles não prescreveram. Aí como é que você vai tomar como herói um homem que tem crimes contra a humanidade que não prescreveram? Eu até conversei com o padre, né, fazendo uma pegadinha. Padre Bosco lá do conselho, ele ficou até meio assim com o sorriso amarelo. Eu falei assim, padre, o senhor concorda comigo que os crimes da escravidão não prescreveram? Ele, concordo plenamente, um absurdo, um crime contra a humanidade. Eu falei, e o da Inquisição? Aí ele ficou assim, também não.
Porque certo? jogar pedra nos outros é fácil, agora quando joga pedra em si próprio, na sua instituição, complicado. aí você não quer aceitar. Gente, eu encerro aqui. Para quem tiver interesse em anotar meu telefone para qualquer coisa e meu e-mail, eu vou colocar à disposição de vocês. O meu celular, ele é ligado 24 horas porque a gente também que trabalha com direitos humanos nunca desliga, sabe? Então, quem tiver também alguma notícia de violação, alguma coisa assim, 83, forma. Se você, por exemplo, tem um caso que a comissão da OAB cuidou, que era o caso de um pastor, que uma mãe de santo se converteu à religião dele, e aí ele pegou várias imagens, vários instrumentos do culto. Era um templo de Umbanda lá, salvo engano, porque tinha Umbanda, porque tinha imagens de santos católicos do candomblé. E quebrou e divulgou isso na internet. Na verdade, reparem que eu não falei, mas o artigo 208 do Código Penal prevê como crime também vilipendiar objetos religiosos, no sentido de incitar, e induzir a prática dos crimes contra a diversidade religiosa. Foi nesse crime que incorreu aquele pastor em 12 de outubro de 95, que chutou a santa. Artigo 208 do Código Penal. Então, porque isso mexe com o sentimento religioso. Aí vai dizer, não, mas acontece que aí também é uma questão pessoal, da pessoa se sentir incomodada ou não, mas isso aí também mexe com a questão da coletividade toda, do dano moral coletivo. Então, civilmente, as associações incomodadas, porque aí tem que ser através de associações, ou de entidades que representem, podem entrar com pedido de dano moral coletivo, pedir que aquele dinheiro, aquele valor seja revertido em prol da causa, das associações, lógico, E também a questão penal não ficaria sem guarida, digamos assim, Então, assim, não é só a questão pessoal de você se sentir ofendido ou não. Seria assim, se fosse uma coisa particular. Por exemplo, você é branca, eu chamo você de Branquela Azedo, como me chamavam na escola, de Branca Azeda. Aí, como é um negócio direcionado para você, aí a questão da injúria é qualificada, você se ofende ou não. Mas quando é algo que atinge uma coletividade, pessoas indeterminadas, mas que são identificadas como sendo de um grupo, aí sim seria um dano moral coletivo e também existe como você punir de várias formas, ou o artigo 20 da Lei CAO ou o próprio artigo 208 do Código Penal, dependendo da situação. Aberto, por favor, o microfone. Organização. Bom dia a todos, parabéns pela palestra e por tocar num assunto tão delicado. Eu sou professor de Ciência da Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e tenho algumas colocações para te fazer que talvez sejam em forma de pergunta, talvez não. Algumas que eu discordo, por exemplo, não é confundir questão racial com questão da diversidade religiosa. Os termos convergem, mas não se confundem. Essa é uma questão que eu fico ouvindo o tempo inteiro você falar. Por isso que talvez você não distinga religiões étnicas e religiões mundiais. E há uma distinção gradual nesse sentido. Uma coisa que me preocupa é a polarização em torno da questão dos direitos humanos por profissionais de direito, o que equivale a dizer que a gente vai tratar das coisas em termos punitivos. E falta uma outra questão: para se criar cultura, a gente não tem que criar só interdições, mas prescrever novas formas de viver. E aí uma ausência que eu acho que é significativa na tua fala da palavra educação. Não vi você mencionar a palavra educação nesse sentido, mas criar delegacias, criar incentivar a promotoria pública a trabalhar com essas questões. São questões importantes, são necessárias para defender minorias, mas há uma ausência de criar uma nova cultura. No direito você trabalha muito com questões taxonômicas, classificatórias, identificar o que é, incentivar, apologia, etc, etc. Mas não há uma preocupação na educação formal. E para criar culturas, novas culturas de respeito e tolerância, é preciso trabalhar na educação nesse sentido.
Bem, eu acho que eu já me alonguei demais, talvez você gostaria de colocar algumas questões nesse sentido. Obrigado. Professor, veja só, eu não sou especialista em ciências das religiões. A gente, pela necessidade também, pela curiosidade, a gente busca os conceitos. É interessante essa colocação do senhor, porque eu vou ter que me aprofundar agora nesses conceitos. Mas eu entendo, até pelo que a gente tem visto, que na maioria das situações não tem como você separar a questão do elemento raça da questão religiosa. Pelo menos é o que a gente percebe, por exemplo, nas comunidades tradicionais. O próprio judeu. Eu entendo que você, pelo fato de ser negro, necessariamente não vai ser de uma comunidade tradicional de terreiro. Mas, inicialmente, na origem, tem um elemento raça e cor, com a questão do judaísmo mesmo. Você pode nascer judeu e depois se converter a outra religião. Eu vejo dessa forma, também é na minha ignorância. Agora, com relação à ausência de certos assuntos aqui tratados como a questão da educação, é porque realmente na palestra eu quis centrar na questão da Lei CAO, que era o tema. E porque às vezes as pessoas são carentes de informações com relação à própria lei mesmo e como fazer valer seus direitos. Mas o trabalho da comissão, por exemplo, tem sido, a OAB, na verdade, ela se propõe a ser, até legalmente falando, isso está na lei, a Casa dos Direitos Humanos, da Defesa do Estado Democrático de Direito. E nas comissões, atualmente, tem um perfil, essas comissões, por exemplo, da promoção da igualdade racial, da diversidade religiosa, do combate à violência. Nesse caso, pela própria natureza dessas comissões, elas não podem estar restritas a advogados. Então, todas essas comissões, elas participam delas. Por exemplo, eu vou falar pela Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Tem promotor de justiça, tem professores da universidade, como o professor Carlos André, tem a professora Janine, que cuida dos ciganos e é uma das especialistas aqui na Lei 10.639, o professor Carlos André e outros professores que vão tratar da questão de ensino religioso. Tem várias questões envolvendo a questão da educação. Inclusive, quem depois tiver interesse em me disponibilizar o próprio e-mail para eu passar os e-mails da comissão, que inclusive a proposta desse ano é criar uma agenda propositiva. Mas a gente também, assim, tem feito propostas, por exemplo, e não tem tido retorno. Com base no PNDH3, no Plano Nacional de Direitos Humanos, foi enviado um ofício para o governo do Estado sugerindo a utilização de espaços públicos subutilizados ou inutilizados para se criar áreas de convívio, por exemplo, no que tange à diversidade religiosa. E aí, isso é inclusive em atendimento ao próprio Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro, que está desde 2009, e não tivemos retorno. É muito bonito quando chega uma comissão da universidade, é atendido por um político e diz que vai sair tudo dali bonito e resolvido. Mas na prática a gente não está vendo nada. Mas essa preocupação com a educação, com a formação, existe na comissão. É porque o que a gente aqui quis se ater foi a questão realmente da lei. E a lei tem sempre, penal tem esse caráter punitivo mesmo, né? E eu acho que o senhor falou alguma outra coisa que eu não lembro. Eu também faço parte da Comissão da Diversidade Religiosa no Estado do Rio Grande do Norte, que não existe, mas que existe um fórum, né? O professor Carlos André, inclusive, a gente participa de congressos juntos. O que eu queria dizer, principalmente, é a questão da confusão entre a questão racial e a questão religiosa. Elas convergem, elas não se confundem. Até porque, se a gente perceber bem, a maioria dos negros brasileiros não estão nas religiões afro-brasileiras, eles estão nas religiões pentecostais. Então, assim, é preciso a gente identificar uma diferença entre a questão racial, que é importante, e a questão da diversidade, da intolerância religiosa, que também é igualmente importante, e que no tocante às relações às minorias, elas convergem, mas não se confundem. É só para deixar... Completando essa informação, muita gente não sabe que o estado que mais se pratica as religiões afro-brasileiras é um estado eminentemente branco. Rio Grande do Sul, a grande Porto Alegre. E Salvador, pelo que pareça, tem muita discriminação. Exatamente. Com candomblé. É onde se tem mais, por incrível que pareça. E o que não existe na Paraíba é a visibilidade, porque só em João Pessoa, segundo o mapeamento de terreiros feito pela Casa Ilê Axé Oxaguian, só em João Pessoa são mais de 100 terreiros, dos que eles mapearam. O senhor, é porque eu sou meio...
Só nesse contexto, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já tiveram governadores negros. Do Nordeste, a Bahia, não lembro. Rio Grande do Sul e Santa Catarina já tiveram governadores negros, senadores negros. A Bahia, não. A gente não vê na Paraíba. É engraçado porque a gente busca enxergar a população negra aqui na Paraíba, porque o pessoal diz, mas a população aqui tem a pele clara, não sei o quê. E como é que se mata tanto jovem negro? Há uma coisa errada aí. Mas esses dados, eles são maquiados. Na verdade, não existem nem dados para pesquisa, porque os grupos de pesquisa que tentam ter acesso a esses dados não têm. Até porque o trabalho que é feito onde deveria ser feito, né? Por exemplo, na própria delegacia, a questão da injúria qualificada mesmo, você não tem como identificar, que no livro de tombo eles colocam de qualquer jeito. Mas se vocês verificarem nos municípios da Zona da Mata, aqui na Paraíba, a população negra ela se faz presente. Bahia, Santa Rita, Conde, Pitimbu, Alhandra. A população negra é grande, sim. Tem visibilidade, sim, naquelas regiões. Provavelmente porque ali foi a região de cana-de-açúcar, né? E a Paraíba, ela não tem um número irrisório de quilombos, não. Podem não ser todos reconhecidos assim legalmente, essas terras, mas, salvo engano, são 39 quilombos, sendo um urbano lá em João Pessoa, e um que já foi, que tem remanescentes assim da população, mas que não está organizado também, que seria um outro quilombo urbano, que seria o Cumbe, em Santa Rita. Então, assim, não é uma população desprezível, não, o número. Né? Então, agora, onde que estão, que não se tem visibilidade dessa população, por exemplo, na administração pública, na universidade? É isso que tem que ser questionado, né? Assim, eu penso dessa forma, né? Ainda bem que agora o presidente do Supremo é o negro, né? Exatamente, e do TST também, o que também é negro. Bom dia a todos. E também direcionando a palavra à doutora, eu queria saber assim, uma colocação também. Licença, é porque me chamam de doutora, mas podem me chamar de você, até porque eu não tenho doutorado, não. Então, tudo bem. Então, É pela advocacia. Então vamos ser você mesmo. Então é o seguinte, eu queria que fizesse um leque sobre a questão da expressividade musical com relação à discriminação, porque atualmente a gente escuta muitas das expressões musicais, até mesmo aos nossos ouvidos, que são inadequadas e até mesmo taxativas e discriminatórias. Eu queria que a senhora abrisse um leque sobre esse tema. E obrigado. Essa questão da música é interessante porque eu me lembro quando saiu aquela história da Loura Burra, em 93, que o pessoal cantava na escola isso pra mim. E eu tinha ódio disso. Nos anos 80 a gente verificou, por exemplo, algumas músicas tipo Nega do Cabelo Duro, do Luiz Caldas. Também, se a gente for pegar algumas músicas de Genival Lacerda, a gente vai verificar que hoje não devem ser cantadas. Por quê? Não é nem a Galeguinho do Zóio Azul, apesar da letra ser. Mas assim, aquelas, por exemplo, a Radipilha, que fala em dar uma sova na mulher. Essas coisas assim, né, que hoje a gente não, quando ouve, a gente não aceita mais. Eu acho que vai criando aquela cultura da gente não aceitar mais. Isso vem da educação. Como ele falou, o professor da educação. Mas assim, eu ainda não vi na atualidade, não me deparei assim, não para ouvir essas músicas que o senhor está se referindo. Eu acho que existem, mas se a gente for verificar, poderia ser a lei à luz da lei CAO, né, que é o tema da palestra, incitar, né, o racismo, a discriminação. Porque nos meios populares, né, a gente escuta aqueles carrinhos de som, né, emitindo os tipos de música. Até quando a gente vai ouvir as letras, tem até os termos discriminatórios. Mas aí teria que ser feito um trabalho pelo Ministério Público, no caso federal, né? Aí tem alguma lei específica
Não, assim, que eu conheça não, né? Possa ser que exista circulação, os CDs, os discos, esse material todo ofensivo, seria essa a alternativa. Aí como é que a gente pode fazer? Mas aí no caso, tudo bem, quem tem a autoria da ação penal é o Ministério Público, mas qualquer cidadão pode chegar e levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. Mas como é que encaminha essa denúncia? Manda um e-mail para o Ministério? Tem um site do Ministério Público que já encaminha, mas eu sugiro que se faça assim. A comissão tem feito esse trabalho também, mas ninguém é obrigado a fazer com a comissão, né? Quem quiser fazer, faz o seguinte, comparece lá na Procuradoria Federal, Procuradoria da República, né? Na sede do onde estiver, aqui em Campina Grande tem, João Pessoa, eu não sei os outros municípios que tem, mas peça para ser atendido no núcleo de atendimento do cidadão, para reduzir a termo a denúncia, levem provas para não ser arquivado, né, também, né? Ou pedir, assim, onde tiver dentro dessas procuradorias específicas, como em Campina tem, por exemplo, das comunidades tradicionais, se for alguma coisa ofensiva com relação a comunidades tradicionais, um exemplo. Aí tem as procuradorias específicas. Então, vocês podem levar uma petição pronta, apresentando aquele relato ao Ministério Público, ou vocês mesmos podem procurar e fazer o encaminhamento. Tem um setor para atendimento mesmo, e lá eles encaminham para o procurador responsável por aquele assunto. Também pode ser feito dessa forma. Então, assim, a sociedade, ela pode perfeitamente denunciar, qualquer cidadão pode chegar e fazer a denúncia, entendeu? É até bom, porque seria uma forma de pressionar. Aqui tem Souza também. Tem Souza, né? E você pode mandar por e-mail, que eles encaminham para a procuradoria responsável. Eu queria fazer uma indagação aqui, parabenizar você, embora também eu estou à disposição, porque eu também sou funcionário do INCRA, né? O INCRA hoje é responsável pela regularização dos quilombolas, né? Que, como você já frisou aí, é um trabalho muito difícil, árduo, porque é um trabalho que nem sempre é reconhecido. O trabalho de regularização de terras fundiárias também, os assentamentos no Nordeste, principalmente no Brasil todo, ele é todo discriminado, porque a sociedade discrimina os movimentos sociais como vagabundos, né? Isso é uma forma também de discriminação, né? Então é um trabalho difícil, mas a gente está aí à luta. Eu já até coloquei aqui várias vezes aqui para o pessoal da organização que esse debate aqui deveria ser colocado até as próprias instituições, né? Convidar as instituições. Eu acho que eu já coloquei isso lá para o INCRA, já coloquei para as próprias superintendências, né? Para a direção do órgão, que eles estejam presentes aqui, que a instituição aqui, o encontro, eu sempre venho aqui, faz mais de 7 anos que eu venho aqui direto, constante nesse encontro. Para mim isso aqui é a liberação da minha alma, é a busca do autoconhecimento. Eu acho que a sociedade tem que estar presente e as instituições têm que estar presentes, porque senão a gente não muda isso aqui não. Então eu volto a parabenizar a senhora, a você, né? E a gente está aqui na luta. Vamos em frente. Tem mais perguntas? Mais questionamentos? Por favor. Se ela puder falar sobre os grupos que quiserem participar do Fórum Estadual de Diversidade Religiosa, o que devem fazer, e também a questão de falar que existe um livro, né, o nome desse livro é O Ateu, é um livro de circulação nacional, que tem alto teor preconceituoso contra os ateus. Esse livro poderia ser sujeito à aplicação da Lei CAO? Veja só, na questão do livro em si, a gente teria que analisar duas coisas. A primeira é se ali a exposição daquela ideia leva à incitação e à discriminação. Porque se não for bem identificado isso, vai esbarrar na questão da liberdade de pensamento, de expressão. Então, assim, eu não conheço o teor do livro para saber, né, no que a gente poderia alegar para, por exemplo, sair de circulação, se realmente... Ou é apenas assim, porque o problema é o seguinte, é a questão da liberdade de expressão
e a discriminação em si. Aí teria que ver o que é realmente. Mas eu acredito que pela sua fala, deve ser ofensiva esse livro. Na verdade, a Lei K.O. ela vai ter que ser melhor trabalhada nesse conceito de diversidade religiosa para incluir os ateus. Então, assim, porque eu acho que, infelizmente, os magistrados, eles ainda não estão preparados para receber esse tipo de entendimento, assim como os advogados não estão. Eu só vim ter noção dessa dimensão da diversidade religiosa através do professor Carlos André mesmo. Foi o que o professor falou da questão do entrosamento de outras áreas com a questão do direito. O Ministério Público entender que os ateus... Porque para a maioria o entendimento é que ateu não tem religião, então não estariam parados. Mas dentro do conceito de diversidade religiosa estaria sim pela Lei K.O. Discriminação em virtude da religião estaria assim. Agora a questão é buscar, assim, verificar se vão ter esse entendimento, né? Exatamente. Mas assim, é porque a Lei K.O. ela vai punir com relação à raça, cor e também a questão da religião. Então, assim, teria que se expor primeiro esse conceito de diversidade religiosa para entender que os ateus estão dentro dessa lei, porque ateu não tem religião. É a ideia que se tem, né? Aí seria justamente essa questão, entendeu? Não, religião não temos mesmo. Nós somos uma posição sobre a religião. Mas justamente, não sofre discriminação em virtude de religião. É isso que eu entendo a Lei K.O. Então, no caso, ela se aplicaria, mas o problema é a questão do conhecimento desses termos. Entendeu? No primeiro momento, eu acho que teria só esse atrapalho, digamos assim. E com relação ao livro em si, ele teria que ser estudado, assim, para ver se não é apenas uma exposição de ideia com relação ao ateísmo, um estudo filosófico, um estudo, sei lá. Se for preconceituoso, então ele estaria amparado pela Lei K.O. Agora esbarraria nessas dificuldades que eu te falei, assim, que eu vejo no primeiro momento. Não caberia aí a defesa pelo direito individual, direitos individuais da pessoa? No caso do ateu? Também. Mas aí no caso, por exemplo, como já existe também uma associação, poderia se entrar com dano moral coletivo. Também. Mas aí nesse caso, se o autor no livro estivesse citando a instituição. Não. O dano moral coletivo ele vai proteger justamente uma comunidade, um grupo que se possa se sentir ofendido com aquela forma de incitação, induzimento. Então, nesse caso, inclusive, encontra amparo pela própria Constituição. Estão ouvindo? Encontra amparo no próprio artigo 5º da Constituição, quando fala na questão da reparação do dano moral, seja ele individual ou coletivo. Então, nesse caso, por exemplo, também, a associação, juntamente com outras associações, né, entidades, poderia também entrar com esse dano moral coletivo. Eu acho que seria uma saída interessante, inclusive. Sobre como participar do Fórum Estadual do Sim, aí é o seguinte, a corrente aqui na Paraíba é o grupo Vida Ilícita, que tem à frente o professor Carlos André e vários outros professores da UFPB, do Campus 1. O que a comissão faz é esse trabalho de parceria, da mesma forma que eles são parceiros da gente. Então, assim, eu acho que quem teria condições de explicar isso melhor seria o professor Carlos André. Quem tiver interesse, eu tenho o telefone dele, acho que ele não se incomodaria de eu divulgar, nem o e-mail dele. O e-mail dele é Carlos André Cavalcante, com I. @hotmail.com. E o celular dele eu vou pegar aqui rapidinho. Mas todo mundo tem o direito de mudar, todo mundo não tem o direito de viver a vida toda como quer. Mas ele, na época, a lei dele, inclusive, protegeu também os evangélicos, que eram discriminados também. Naquela época, o preconceito era tão grande que o então presidente Juscelino Kubitschek teve que esconder que era cigano? Senão ele não venceria a eleição.
Não. Fernando Henrique acabou dizendo numa entrevista Que era ateu. aí perdeu a prefeitura pro Jânio Quadros. Mas tem foto dele em terreiro de candomblé. Mas por visitação, mas ele... De branco? Falar em Juscelino, eu li o livro sobre a biografia de Juscelino. Juscelino ia conversar com Dom Helder. Era preciso que ele dissesse que estava se confessando com Dom Helder, porque os segurança dele, os caras que eram assistentes dele, ficavam preocupados que ele passava 1 hora, 2 horas conversando com Dom Helder sobre política, né? Era política, mas para ele tapear para o pessoal lá, ele dizia, não, estou me confessando. Eu queria só um comentário antes de encerrarmos aqui, já passou mais do que o horário. Até passar para a professora, para a Laura, um informe, a partir de alguns questionamentos que foram colocados aqui. Até está também militando nisso já há algum tempo, nesse tema dos direitos humanos ligado à intolerância, e por estar lá em Brasília, e um contato muito íntimo, digamos assim, dentro com a Secretaria de Direitos Humanos e as poucas pessoas que tem lá, que estão bem imbuídas do propósito de ampliar no campo da promoção, e aí entra a questão da educação, entre outros tantos, mas ao mesmo tempo a consolidação das próprias estruturas, ou mesmo criação de estruturas dos estados que não têm em sua totalidade para o atendimento das demandas vinculadas à temática da intolerância religiosa. Então, nós sabemos, temos de ter rodado o país todo, nós temos uma ligeira impressão de como é complicado ainda esse processo. E esbarra, por exemplo, nós estamos tentando um contato, e esse contato está sendo não institucional por parte da Secretaria, mas está sendo por membros do comitê, para encontrar a pessoa certa, seja no Conselho Federal, no Conselho que agrega federal, o Ministério Público, também no pessoal que congregar das defensorias públicas, para a gente encontrar um parceiro lá dentro que possa abrir os caminhos, e também no Judiciário, para que essa temática possa ser objeto de uma, digamos assim, seja ampliada de discussão para um olhar mais atento para essas questões, que não existem. Eu participei, tive a infelicidade de participar, por exemplo, de um seminário sobre Estado laico, organizado por um dos ministros do Supremo, do STJ, que é e membro do Conselho Nacional de Justiça, o Ives Gandra, digo o nome porque é o Ives Gandra Filho, em que ele estruturou esse seminário do CNJ, com a presença do ministro, então, Beluz, né, que era o presidente do Supremo, a ministra, a coitada que quase morreu, crucificada por falar dos juízes que aceitam, esqueci o nome dela aqui agora, encerrou o seminário. Mas o seminário, em suma, embora tivesse o tema da defesa do Estado laico, foi para referendar e os palestrantes que vieram de Portugal e da Espanha, para referendar e dar justificativa ao Acordo Brasil-Santa Sé. E aí, um acordo que cria situações que estão sendo, inclusive, questionadas no Supremo. Na época, Carlos Aires é quem estava como, acho que era o relator na temática, uma reunião lá com ele, que cria uma situação, nós consideramos inconstitucionais, né? Por exemplo, a questão do ensino religioso confessional no Acordo Brasil-Santa Sé passa a ter essa possibilidade. E aí a Lei de Diretrizes Básicas da Educação é contrária. A própria Constituição veta essa situação, né? Então, cria uma benesse. E aí entram outras tantas questões. Mas, para nós termos uma ideia da gravidade, da dificuldade também de inserção nos vários espaços do próprio Estado, de um olhar para essas questões. Então, esse trabalho está se buscando aliados, né? E aí um dos processos é esse, como nós estamos aqui, em que fomentamos a sociedade, as organizações, a somarem forças nesse processo, que é lento, mas tem que ser gradual. Nós já tivemos a oportunidade de discutir na Câmara, inclusive na verdade foi na época uma tentativa de sondar a
possibilidade da construção do Estatuto da Diversidade Religiosa. E aí ele ampliaria no questão da Lei CAO, que fala especificamente nos artigos, mas ele poderia ampliar toda a temática. Agora isso está muito distante. Isso aí foi rechaçado na audiência pública, essa ideia de pronto, e aí nós a apresentamos para termos uma ideia no parlamento, inclusive com as bancadas das esquerdas, chamadas das esquerdas, que tem uma atenção para com o tema, a coisa foi difícil, né? Então, o processo de promoção dos direitos humanos, essa é a bandeira que o escopo principal une todos, e aí não deve ser, independente das diferenças que tenhamos, o escopo principal hoje é o olhar principal da defesa de um Estado laico e a defesa da promoção dos direitos humanos dentro dela. E aí esse é o nosso trabalho. Pois bem, então eu queria agradecer, passar só agradecer a Laura, é um prazer em conhecer pessoalmente, passar para as suas palavras. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a palestra, os questionamentos, agradecer a organização do evento, em ter feito esse convite também, e dizer que a gente está à disposição, certo? Coloquei meu celular à disposição, coloquei o e-mail, qualquer coisa vocês podem ficar à vontade, porque realmente a gente que trabalha com essa questão de direitos humanos, a gente tem esse lado muito forte da militância, então a gente não deixa nunca de dar um retorno, de amparar, seja qual for a demanda. Então vocês fiquem à vontade. Muito obrigada.